Bíblia de Estudo LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional. Para quem esperou tanto tempo, mas tanto tempo mesmo, depois de tanto tempo, iremos apresentar a LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional, com notas de rodapé. Vamos abrir aqui a nossa querida LTT. Temos uma primeira página, uma página em branco. Temos uma contracapa. Uma folha de rosto. Aqui nós vemos a publicadora da Bíblia LTT, que é a editora E Fundamentos, que fica em Presidente Prudente, em São Paulo. A sua primeira edição foi publicada em tiragem, a primeira em 2016, abril de 2016. A segunda em julho de 2016 e a terceira em abril de 2017. Aqui nós temos o índice da Bíblia, o seu conteúdo, os 66 livros composto pela Bíblia evangélica. Aqui nós temos todos os 66 livros. O livro de Jacobo, ou Jacobo, que é o livro de a Epístola de Tiago. Revelação de Jesus Cristo através de João, que é o Apocalipse. Dedicatória. Aqui o nosso querido irmão que idealizou esse trabalho, que é o irmão Hélio de Menezes. Ele faz uma dedicatória a quatro pastores batistas, fundamentalistas. Aqui o seu pastor atual, pastor Anísio Gomes Costa, pastor da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista. Aqui os agradecimentos. Em primeiro lugar, com toda certeza, ele faz o seu agradecimento ao Senhor Jesus,
ter salvo ele em 1974. E a partir de 97, ele começou a trabalhar na LTT. Onde ele dedicou 18 anos, de 97 a 2015. Aqui ele faz o agradecimento à sua digníssima esposa, Valdenira, que o auxiliou nesses 18 anos. Aí ele explica como foi o auxílio, que não foi coisa fácil. Ele dá um exemplo aqui de uma das ajudas. 2 vezes ela corrigiu meu português desde Gênesis até Apocalipse. 3 vezes ela leu todo o Velho Testamento e o Novo Testamento da LTT em voz alta, lentamente, enquanto eu ia conferindo. Durante 1 ano eu acompanhei em 2 Novos Testamentos gregos e em 2 Velhos Testamentos interlineares. Outro ano acompanhei na King James 1611 e ainda no outro ano acompanhei simultaneamente na Almeida 1753 e na Reina Valera Gomes 2010. Em todos esses casos, sempre assinalado os pouquíssimos pontos que parecia haver diferença do estado da LTT, que ela lia em voz alta, em relação ao que eu lia, somente com os olhos, para depois eu analisar tais pontos mais profundamente. Que ajuda, hein? Aqui nós temos a introdução da explicação, né, da LTT, e ele fala aqui, hoje em 2015, a Almeida Corrigida Fiel ACF 2011 é a única opção de Bíblia entre aquelas ainda sendo impressas que ainda podemos recomendar ao crente de fala portuguesa. Isto decorre do fato que a ACF 2011 é basicamente fundada no texto tradicional. E aqui ele fala o que é o texto tradicional. O texto tradicional é composto do texto massorético, ou texto hebraico perfeitamente inspirado desde sua origem e perfeitamente preservado em manuscrito durante milênios, em interrupto uso pelos fiéis e verdadeiros judeus, passando por Esdras até conhecido pelo nome de texto de Ben Shaim, sendo impresso pela primeira vez por Daniel Bomberg em 1524 a 1525. O texto tradicional é também composto de textos receptos, o texto grego perfeitamente inspirado desde suas origens e perfeitamente preservado em manuscritos durante séculos, em ininterrupto uso pelos fiéis e verdadeiros cristãos, passando pela Síria, Macedônia, mais Ásia Menor, Ponto e vales do Piedmont, aos pés das montanhas Alpes, na Itália e na Suíça, sendo impresso pela primeira vez por Erasmo de Roterdão em 1516. Esta é a composição da LTT. E aqui ele faz a ressalva
da nossa querida ACF. Esperamos que a LTT seja a melhor amiga a justificar a ACF em todos os versos. Aqui tem todo o breve histórico, né, da utilização dos textos bíblicos maçoréticos. Tem todas as referências bíblicas. E ele traz aqui as informações, né, dos textos bíblicos que nós temos. Aí ele traz todas as informações. Aqui ele traz a explicação de como foi publicada essa obra, porque nos textos bíblicos nós vamos ver palavras subscritas em itálico desta forma. Então ele explica que quando estiver escrito dessa forma, não existe no texto em grego ou hebraico, e as usamos por julgarmos que todo leitor crente cuja língua principal fosse a grega ou a hebraica entendia. Então, isso aqui são aqueles pontos que às vezes a gente discute, né? Ah, isso está na Bíblia, isso não está. No original está, não está. Que é os pontos que muitas das vezes as Bíblias com os textos críticos alteram e colocam os versos que não estão nos originais. Então tem essas referências que foram colocadas para se entender o texto, porque essa Bíblia não é uma Bíblia para se carregar no dia a dia. Então, ao longo de todo o texto da Bíblia, nós vamos ver essas anotações. Aí tem palavras subscritas em itálico, riscadas, nós vamos ver também. E por aí vai. Então essa é a nossa querida LTT. Aqui nosso querido irmão Hélio de Menezes Silva, o seu e-mail. Aqui começamos o texto propriamente dito da nossa querida LTT. A LTT não tem título no início dos capítulos e ela é composta por este colchete. Toda vez que inicia um texto, teremos um colchete. Aqui é o Gênesis capítulo 1 e aqui embaixo o texto está, essa parte é o texto de Gênesis, e aqui embaixo nós temos toda essa parte aqui. Toda essa parte aqui é os comentários, a parte de comentário da Bíblia. É claro que nem todos os capítulos teremos tantos comentários, como por exemplo aqui nesta página. Aqui nós podemos ver os temas que foram abordados, né? Toda vez que nós vemos a palavra em vermelho é quando Deus está falando. Aqui
A nota de rodapé é pequena. Vou pular aqui. Aqui essa é a nossa querida LTT. Então esta é a composição da LTT, Bíblia tradicional do texto tradicional. Aqui temos a explicação. É o texto tradicional. Fica aí a dica para vocês desta Bíblia maravilhosa que é a LTT. Que o emblema daí Fundamentos. Então é isso aí. Deus abençoe a vida de vocês.